Marcos capítulo 14, versículo 26. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, é um texto de Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E assim disseram todos. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, por favor, abre o nosso coração para entender a Tua palavra nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Tinha acabado a ceia do Senhor. O pão havia sido partido, o vinho consagrado. Jesus acabou de instituir a ceia do Senhor, e eles cantaram alguns hinos, provavelmente salmos de 115 a 118, que eram os hinos apropriados para a Páscoa. E agora eles estão caminhando para o Monte das Oliveiras. Deixa aberto aí sua Bíblia. E nessa caminhada está todo mundo feliz. Acabamos lá de comer bastante, celebrar a Páscoa do Senhor. Talvez tivesse até passado um pouco daquele clima triste, porque Jesus tinha dito que alguém iria traí-lo. E eles ficaram: serei eu, serei eu, serei eu. Mas provavelmente agora eles já estavam mais recompostos, tinham comido bem. E Jesus se interrompe a caminhada e fala: olha, vocês vão me abandonar, como está escrito. Está escrito lá no livro de Zacarias, Zacarias 13, 7. O pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. E aí o Pedro, que é o mais impetuoso, menos tímido da galera: eu não. Esses aí podem te abandonar, mas eu não. E aí, a profecia que tinha sido para todo mundo, agora virou uma profecia individual para ele: pois tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. O galo não cantou 3 vezes não, viu? O galo só cantou 2 vezes. E Pedro traiu 3 vezes. E aí o cabra, em vez de ficar sossegado na dele, ele vai e falou: de jeito nenhum. Ou seja, ele já acabou de se colocar acima dos colegas. Fala: esses podem correr, eu não corro. E agora ele duvida do próprio mestre. Ele fala: não, de modo algum. Se precisar morrer com o Senhor, eu morro. E aí todo mundo acaba sendo influenciado, né, por uma figura carismática como a de Pedro, e todo mundo começa a falar: eu também não, morro com o Senhor, eu morro com o Senhor. E aí acaba essa parte que nós lemos aqui, bem curtinha, para a gente tentar tirar algumas liçõezinhas aqui para a nossa vida, irmãos, porque aqui a gente tenta tirar alguma coisa que seja prática para o dia a dia. E a primeira lição que a gente tira aqui, meus irmãos, é que nós temos que tomar cuidado para não realizarmos uma autoavaliação equivocada daquilo que nós somos e daquilo que nós podemos fazer. Nós temos que tomar cuidado para não termos uma avaliação equivocada de quem nós somos e daquilo que nós podemos fazer.
Foi o próprio Jesus que disse para os discípulos: nessa noite, depois de tudo que nós passamos juntos, nessa noite vocês vão me deixar, vocês vão me abandonar na hora que a casa cair para o meu lado. E aí o Pedro, por um erro de autoavaliação, por um erro de conhecimento, por uma empolgação equivocada, por uma falta de humildade e de reflexão, ele disse: esses aí podem te deixar, mas eu não. E não bastou a profecia geral, ele teve que receber uma profecia individual, o que revela que o nosso Senhor era profeta e ainda é divino, porque sabe até a hora que Pedro ia trair, depois que o galo cantar 2 vezes, já sabia o que iria acontecer, e ainda assim recebendo uma palavra dessa aí, Pedro, ao invés de colher, se cresce como um pavão, como um galo, estufa o peito e fala: se for preciso morrer com o Senhor, eu morro com o Senhor, e ainda induz todo mundo a erro. Por quê? Houve uma falsa avaliação de si próprio. E muitas vezes, meus irmãos, nós entramos em diversos problemas, em diversas situações que provavelmente não passaríamos caso nós tivéssemos um autoconhecimento sensato daquilo que nós somos e daquilo que nós podemos fazer. Um autoconhecimento aqui, eu acredito que eles não teriam como fazer diferente. Não poderiam fazer diferente, penso eu. Mas creio que em diversas situações da nossa própria vida, se nós tivermos uma autoavaliação correta daquilo que nós somos, nós podemos evitar. Me vem o exemplo agora de José do Egito. José do Egito, aquele homem fiel a Deus, que foi preso, que sofreu na cadeia e que depois foi tirado para servir a um senhor egípcio, Potifar. E o Potifar colocou ele sobre a sua casa e sobre os seus empregados e sobre tudo aquilo que ele poderia comandar. E num dado momento a mulher de Potifar se engraça para com ele. E o que o José faz? Ele dá no pé, tipo o leão da montanha. Por quê? Ele sabe que se ele ficasse naquele ambiente ali, provavelmente ele iria cair, iria tocar na mulher de Potifar, ia colocar em risco perder toda aquela bênção que ele já havia recebido da parte do Senhor. Mas ele fez uma autoavaliação. Ele disse: eu sei que eu não vou aguentar esse negócio, essa mulher é bonita, ela vai ficar dando em cima de mim. Ele correu, ele não ficou, porque se ele tenta resistir ali na hora, ele poderia pecar contra o seu Senhor. E por conta dessas e outras ações de fidelidade, José foi quem foi e recebeu para a glória do Senhor. Tem um outro exemplo na Bíblia: Rei Josias, talvez um dos melhores reis de Judá. Você pode acompanhar a história em 2 Crônicas, capítulo 34 e 35. Josias, ele redescobriu a lei, e Josias reinstituiu a Páscoa. E lá no texto de Crônicas diz que ele celebrou a Páscoa de um modo tal que não era celebrada desde a época do profeta Samuel. Ou seja, nunca nenhum rei tinha celebrado de um modo tal como Josias celebrou. Nem Salomão, né? Porque Salomão está no intervalo entre um e outro. Nem Salomão. Veja, nem Davi. Então era um rei maravilhoso. Mas um dia o rei Neco do Egito passava ali por perto para guerrear com a Assíria, se eu não estiver enganado, nem era com Judá. E o rei Josias, talvez pensando: eu já redescobri a lei, nós celebramos a Páscoa, nós somos tão abençoados aqui. Ele já havia vencido algumas batalhas,
Ele quis medir armas com Neco, rei do Egito, um rei ímpio. E o Neco, da própria parte do Senhor, para você verificar que Deus não fala somente através da boca do justo, mas do ímpio também, disse, mais ou menos assim: Josué, não perca seu tempo, não venha medir armas comigo, você vai perder, porque eu nem quero nada com você, estou indo brigar com outra pessoa. O Josué, que era um rei santo, justo, bom, que restaurou a lei, não deu ouvidos, saiu para guerrear com o rei Neco, que era um ímpio, e Josué um santo. Josias, é para ver se vocês estão atentos. Essa é sempre velha, mas sempre boa, né? E o Josias foi à batalha com Neco e perdeu, morreu. Mas ele não era justo, ele não era santo, ele não era bom, mas ele teve uma autoavaliação errada da situação. Não é porque você é um cara justo, bom e santo que você pode meter as caras em tudo aquilo que Deus não manda você fazer. Uma autoavaliação errada, e por conta disso ele foi morto por uma flechada. Então, continua válido aquele adágio dito lá atrás por um filósofo grego chamado Sócrates: procura-te conhecer a ti mesmo, para que você não faça uma autoavaliação errada daquilo que você é e daquilo que você pode fazer. Amém? Amém. Por isso, diante da palavra de alguém mais experiente do que você, mais sábio do que você, mais, vamos dizer assim, espiritual do que você e eu, nós precisamos pelo menos ponderar. Porque você já viu situação assim? Não sei de que lado você já esteve. Você aconselha uma pessoa, talvez um filho, a pessoa retruca. Aí você fala em cima, a pessoa fala em cima de novo. Até que chega uma hora que você fala, então tá. Eu não sei de que lado. Eu acho que todo mundo aqui já fez parte dos dois lados, né? Seja para retrucar ou seja para aconselhar. Pois foi o que aconteceu aqui. Jesus deu uma palavra, Pedro retrucou. Ele tinha dado uma geral. Depois Jesus, ele dá uma profecia somente para Pedro. Pedro retruca de novo, fica retrucando. Aí Jesus, se qualquer fala, deixa que a natureza ensina para esse rapaz. A humilhação vai ser maior. Porque se ao menos, naquele momento, ele talvez ficasse quieto, refletisse, pensasse, puxa, vai ser dessa forma. Quem garante que a história pudesse ser até diferente? Jesus, ele iria para a cruz de qualquer forma, mas não precisava. A humilhação foi pior depois. E é interessante porque antes de participar da ceia, quando Jesus disse que um deles iria trair, eles ficaram, serei eu, Senhor, serei eu. Uma atitude humilde. E agora, não sei que doideira que deu nos caras, que os caras estavam se achando. Por isso que o culto pode ser um momento perigoso, né? A pessoa acaba se achando e tendo mais confiança do que deveria ter. E Pedro parecia que estava muito autoconfiante. Eu sempre fui assim, retrucão, desde criança. Retrucava minha mãe, retrucava meu avô, minha avó. Ninguém dava conta de mim porque eu não tive um pai ali para colocar limite. Retrucava o médico. Como eu era retrucão, meus irmãos. Tive que aprender na marra, porque se você não para na cinta do pai, se você não para no conselho do professor ou no conselho do padre, você vai parar no cacetete da polícia. Um dia você para, porque se você não parar também, você está lascando. Uma hora você tem que parar. E eu parei lá no cacetete da polícia. Lá no cacetete da polícia. Minha filha não precisa passar por isso não, graças a Deus. Irmãos,
Quando eu comparo eu 13 anos com a Natália 13 anos, é uma coisa, até aqui nos ajudou o Senhor, é um milagre de Deus. Deus existe, né, Antônio? A gente conversa sobre isso também. Deus existe, graças a Deus, que o Senhor pagou os nossos pecados, graças a Deus, louvado seja Cristo, graças a Deus. Mas depois de muito, e mesmo depois de crente, era difícil, porque eu sou um cara que gosta de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de ter minha opinião própria. Então desde cedo eu sempre fui um discípulo chato, questionador. O pastor Ricardo sofreu comigo, eu peitava ele, discutia com ele o tempo todo, na frente dos outros, que nem Pedro fez com Jesus. Até que um dia, depois de tanto apanhar na vida, eu falei, o caminho não é por aí não. E aí eu comecei a ponderar mais. E eu aprendi o seguinte: se alguém mais experiente do que você e que te ama, te aconselha, te dá um bom conselho e você retruca, é só você que perde. Se ele tiver certo e você errado, é você que perde, é você que vai perder, é você que vai sofrer e vai sofrer as consequências mesmo, porque você foi avisado. Depois você dá uma lida lá no profeta Ezequiel, que é bem isso aí. Deus fala para Ezequiel, fala para aquele cara que ele está indo no caminho errado. Se você falar e ele não te ouvir e cair, a responsabilidade é toda dele, porque você avisou. Agora, se uma pessoa mais experiente do que você te dá um conselho, uma exortação, e você fica quieto, e a pessoa porventura estiver errada no pensamento dela, você não perdeu nada por ficar quieto e ouvir. Não perdeu nada. Então, diante de alguém mais sábio do que você, mais experiente do que você, e que te ama, vale a pena, no mínimo, ponderar aquilo que aquela pessoa está dizendo, para que você não venha a sofrer prejuízo, em nome de Jesus. Em especial, essas pessoas nas nossas vidas são os nossos pais. Porque não existe ninguém no mundo, se forem bons pais, existe mau pai, mas se for um pai normal, não tem ninguém que tiraria os próprios olhos, né, Neia? Para dar para o filho, se precisar, toma o meu estômago, toma o meu rim, toma, leva tudo. Não tem? Não é, Marcão? Não é assim? Principalmente os pais, principalmente se for o conselho dos pais. Todo pai aqui entende o que eu estou querendo dizer. Por isso que a Bíblia diz, né? Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Quem honra o pai e mãe dentro de casa vai trazer dor de cabeça. Quem desonra. Mas quem honra tem promessa da parte do Senhor. Amém? Amém? Graças a Deus. Então, fiquemos atentos aí a todos os conselhos, todas as palavras que chegam para as nossas vidas, que porventura pode ser o Senhor falando conosco. Por isso, algo que me chama a atenção nesse texto é o fato de que em alguns momentos, depois que nós passamos por alguns momentos muito bons, parece que existe o risco da gente baixar a nossa guarda. Não sei porquê. É uma experiência que eu trago na minha vida, é uma experiência que eu enxergo nesse texto aqui. Por quê? Antes de Jesus partir a ceia, vocês se lembram que ele disse assim: um de vós há de me trair. E aí, antes do culto, eles têm uma atitude de entristecimento. E eles humildemente começam a se perguntar: serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Serei eu? Todos eles, talvez até o Judas, maligno Judas, fingido, mentiroso, artista. Mas os outros 11 tiveram uma atitude humilde. E aí depois de partir o pão, de abençoar o cálice, de cantar o hino, nesse momento a atitude, não sei porquê, fica diferente. Fica diferente. Eu não sei se depois de uma grande vitória, não sei se depois de uma grande
algo muito bom acontece, você abaixa a guarda e faz bobagem. Existiu um juiz no Antigo Testamento, o irmão Luiz pregou aqui outro dia, eu não me lembro o nome agora dele, mas veio à minha mente, talvez vocês se lembrem, que vocês são melhores do que eu de Bíblia. Um homem que depois de derrotar os inimigos fez uma promessa, um voto besta, lá falou: a primeira pessoa que eu encontrar eu vou oferecer em sacrifício. Tu lembra, irmão Luiz? Quem que era? Jefté? Jefté, tá vendo? O cara acabou de vencer uma batalha, tá vindo com os exércitos, o cara, que bobo, a primeira pessoa que eu encontrar na minha frente eu vou sacrificar. A primeira pessoa que ele encontrou foi a filha dele. Então eu não sei o que acontece depois de alguma coisa bem legal, assim, Deus te usou para fazer algo maravilhoso. Acho que o cara fica meio arrogante, e aí que o diabo vem. Oi? Então a gente precisa tomar essa cautela. Lembro de Elias, depois que ele matou os profetas de Baal, lembra? Que vitória, né? Que vitória! Todos os profetas ao fio da espada, Deus enviou fogo do céu, foi um negócio maravilhoso. E aí ele recebe um recado que a rainha está brava com ele, o bicho fica todo triste, todo angustiado, todo deprimido, vai para a caverna, foge, oh, só sobrou eu, pobre de mim, me mata, Senhor. Outra reação, né? Ele, em vez de ficar orgulhoso, ficou deprimido. Já aconteceu comigo também. Já aconteceu comigo. Depois de situações maravilhosas assim, Deus usar em missão, todo dia é uma queda feia. Entende? Eu acho que é porque a gente deixa de vigiar. Às vezes tem no culto, acabou o cultão maravilhoso, louvor, dois irmãos começam a brigar na porta, marido briga com a esposa, fica 2, 3 dias sem falar. Comigo nunca aconteceu, mas eu tenho certeza que é parte, talvez, do cotidiano e da experiência de muitos aqui. Eu não sei porquê, mas a advertência do Senhor para nós, penso eu, é que mesmo nesses momentos nós não podemos baixar a guarda. Irmão, não é porque alguma coisa começa a melhorar na sua vida que você pode baixar a guarda. É um erro que nós cometemos. Está tudo indo bem na minha casa, está tudo indo bem, minha família está em Cristo comigo, não está acontecendo, mas não pode baixar a guarda. Aí o cara começa a orar menos, aí ele para de jejuar, aí ele começa a negociar. A filha vem e fala: filho, não quero ir para a igreja, não quero. Tá bom, você está tão boazinha, fica em casa mesmo. E aí, entende? Está tudo indo bem, você baixa a guarda, o diabo vem e toma de assalto. Então, não pode baixar a guarda, irmão, em nome de Jesus Cristo, porque o diabo anda em redor procurando alguém a quem possa tragar. Não baixe a guarda em nome de Jesus. Não baixe a guarda em nome de Jesus. Mas, como toda a história tem que ter um final feliz, essa daqui também tem um final feliz. Graças a Deus. Por quê? Porque em meio a tudo isso acontecendo, depois que Jesus disse que os discípulos seriam dispersos, lá no versículo 28 ele diz: mas depois do que? Depois que vocês me deixarem, depois que Pedro me negar 3 vezes, depois que eu for para a cruz, eu irei ressuscitar e na minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Glória a Deus. Ufa! Ricardo Gondim que dizia, né? Você perdeu uma boa oportunidade de dar um glória a Deus. Depois de tudo isso, veja o raciocínio comigo, que ele disse que todo mundo ia correr e que Pedro ia negá-lo. Ele disse: mas depois vocês vão se encontrar comigo. Ou seja, ele não estava dispensando ninguém. E essa palavra deve servir de consolo para a gente.
Que palavra! Não importam os seus erros, não importam as suas falhas, não importam as nossas meninices, não importam os nossos desvios, nada disso importa, porque Jesus continua contando comigo e com você para encontrá-lo na Galileia após a ressurreição. Não importa. Não estou dizendo isso para que a gente agora, bom, já que não importa, eu vou viver de qualquer jeito. Não, porque nos outros pontos anteriores foi tudo dito no sentido de que a gente precisa vigiar. Mas ainda que isso aconteça, o Senhor, pela sua graça e misericórdia, ainda que a gente erre, ainda que a gente falhe, e isso a gente faz muitas vezes o tempo todo, ainda que a gente possa, talvez negamos Ele, talvez fugimos, talvez nos acovardamos, mas ainda assim, pela sua graça e misericórdia, Ele nos espera na Galileia após a sua ressurreição. Ele nos espera lá. E esses erros que nós cometemos vão nos deixar melhores depois. Esses erros nós vamos aprender com esses erros. Você vai aprender com esses erros porque você é um discípulo, porque você foi chamado pelo Senhor, porque você foi chamada pelo Senhor. E você comete um erro e às vezes aquilo fica remoendo dentro de você, do mesmo modo que ficou em Pedro depois. Ele ficou um tempão remoendo aquilo, depois da ressurreição, acho que 40, 50 dias, Pedro ficou remoendo aquilo, mas em algum momento Jesus tratou dele e disse: Pedro, vai, apacenta as minhas ovelhas. Remoa-se, sofra pelos erros que você cometeu, é bom, mas saiba que sua dor não vai durar para sempre, que Jesus irá te restaurar, porque Ele quer usar você para a glória dEle. Usar você para a glória dEle. Então que os seus erros te aproximem mais de Deus. Infelizmente, algumas pessoas erram e se afastam de Deus. Às vezes, jovem já conversou aqui comigo, falou: pastor, eu estou com tanta vergonha do que eu fiz que eu não quero mais ir para a igreja, não vou mais. Jovens aqui, a gente se entristece. Não, agora que você precisa mais. Não, porque eu fui, fiz assim, assado, errei, pisei na bola. Agora que você precisa mais. Nós podemos usar tudo para nos aproximar de Jesus. Tudo. Tudo. Mas, principalmente as nossas fraquezas. Use as suas fraquezas para se aproximar mais de Deus. Use. E com base na sua fraqueza você ora, você jejua. Conversava com a Francisca hoje lá na cozinha. O jejum é um instrumento que o povo de Deus tem usado pouco. A gente tira um chocolate e acha que é jejum, André. Tira um refrigerante e acha que está de jejum. Ah, você está de dieta. Dieta não é jejum. Jejum é tirar tudo. Tudo. Ai, eu não aguento, pastor, ficar 4 horas sem comer, já é, sabe? Tu está viciado em comida, tu está viciado em doce, está viciado. Ah, pastor, quando eu acordo eu tenho que comer um pãozinho. É porque você está viciado, você não está acostumado com o jejum. E hoje até a medicina, né? A medicina traz aí informações benéficas a respeito do jejum, porque quando você fica um tempo sem comer, veja, o seu corpo está comendo o tempo todo. O tempo todo o seu corpo está se alimentando. Só que se você o tempo todo coloca mais alimento do que ele precisa, vai ter sempre uma energia de sobra. O problema é que nós temos dentro de nós células que envelhecem. E essas células que envelhecem, elas podem ter alguns defeitos. O nosso corpo, como regra geral, ele tem anticorpos para combater essas células, mas às vezes eles falham, e estas podem vir a se tornar células cancerígenas. Quando você jejua por 16, 20 horas, um dia, o seu próprio corpo se encarrega de eliminar essas células, porque o seu corpo se alimenta dessas células.
Por isso que o jejum é algo que faz bem, não somente para a alma, mas também para o corpo. Amém? Então que nós possamos voltar a ter essa prática na presença do Senhor, em nome de Jesus. Não vai jejuar 40 dias, 50, não precisa, começa aos poucos, 12 horas, 14, 16, 20 horas um dia. Não vai estender isso muito sem alguma cautela, né? O cara faz um jejum de 3 dias e falou, vou quebrar o jejum com uma feijoada, você vai morrer. Eu vou fazer jejum de 1 semana e vou lá no evento do Antônio. Você vai morrer. Você vai morrer, não vai passar mal, porque o seu corpo. Então você quebra o jejum com uma frutinha, com uma laranja, com uma saladinha, certo? E o Senhor há de te abençoar em nome de Jesus Cristo. Mas eu me encerro dizendo isso, meus irmãos, que os nossos erros são oportunidades de aprendizado. Todos eles fugiram naquele momento, e Pedro negou, todos eles. Porém, Jesus, eu creio que Deus usou, como Ele de fato usa os nossos defeitos, a fim de cumprir os propósitos dele. Não era propósito de Deus que os discípulos morressem naquele momento, porque aqueles homens, eles se tornariam apóstolos que levariam a palavra do Senhor para todo mundo. Todo mundo. Não era aquele o momento deles morrerem. Depois cada um deles morreu em missão, de uma forma talvez até mais violenta do que poderiam ter morrido aqui. Talvez até mais. Só que quando isso aconteceu, todos eles foram de bom grado, porque estavam considerando uma honra morrerem em nome de Jesus. Por isso que, se naquele momento eles não estavam preparados para aquilo, aquele erro, aquela problemática, ajudou com que eles fossem transformados e se tornassem ainda mais a imagem e semelhança de Jesus. Se eles não foram mortos ali, eles seriam mortos depois, mas somente depois de pregar a palavra em todas as nações possíveis naquele momento. Isso eles fizeram. Então, que essa palavra sirva de consolo para mim e para você. Não obstante nossos erros, o Senhor não desiste. Isso não é palavra de autoajuda, não é real. Não obstante nossos erros, o Senhor não desiste de você. Não desiste dos planos que Ele tinha para você. Não desiste do ministério que Ele tinha para você. Não desiste da vocação que Ele tinha para você. Ele há de te restaurar. Ele há de te chamar para perto. Ele há de constituir você naquilo pelo qual Ele te preparou um dia. Assim como fez com Jonas, Ele faz com você nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Ele te usa. Ele te usa. Então somente não perca a fé no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.